Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 17 ao dia 21 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já deixa o seu like, seu joinha e, primeiramente, agradecendo aí você por ser membro aqui dentro do canal. A gente está produzindo esse radar da semana. Kaique também vai produzir aí as oportunidades da semana. Aqui eu vou falar sobre Ibovespa, dólar, juros, S&P 500, petróleo, minério, Petrobras, Vale, índices setoriais como o setor de consumo, energia, financeiro, materiais e também imobiliário, dando um panorama geral, mas destacando bem o momento que a gente está como um momento importante ali para o índice Bovespa. Então fica comigo aqui até o final. Lembre-se de deixar aqui um comentário a respeito aí desse radar da semana, se é interessante para você. Deixe seu joinha aí mais uma vez. Vamos lá. Começando aqui então pelo Ibovespa. Colocando aqui tudo na tela, todo o gráfico aí na tela. Bovespa, como eu já tinha comentado na semana passada, no último radar da semana, o caminho mais provável seria o Ibovespa testar essa zona importante de suporte. Chegamos lá. Tem algum sinal de reversão? Ainda não. Não tem nenhum sinal aí de tanta perda de força. Já deixou uma sombra ali inferior que é melhor do que aconteceu nas últimas barras, fechamento muito próximo da mínima, que eu tinha destacado isso aqui no último radar da semana. Então aqui é a região onde o Ibovespa pode trazer um processo aqui de subida. Vou até trocar aqui para a cor azul para ver se ajuda, né? Trazer aqui um movimento aqui para cima. Onde o principal nível de resistência vai ficar aqui nesse nível de fundo anterior até uma região ali um pouquinho acima das médias. É uma região de desafio para o Ibovespa. Então aqui, se a gente olhar para o gráfico diário, depois dessa queda aqui nessa semana que foi de 0,91%, dá para perceber que depois dessa grande barra de baixo, um candle aqui com já apresentando sombras inferiores, então são candles que já representam um enfraquecimento da queda, mas não tem sinal de alta. O primeiro sinal de alta no decorrer dessa semana é já ter um fechamento acima dessas duas máximas, é um primeiro sinal. Se esse fechamento acontecer acima de um nível ali de suporte que foi perdido, que na faixa ali em torno de 120, 760, se fechar acima desse patamar, melhor. Se fechar acima da média, melhor. Então é isso que a gente tem que avaliar no início dessa próxima semana. Mas é uma região importante e algo para se destacar aqui, para falar para vocês, é o seguinte: a gente tem o Ibovespa apresentando o GPS da tendência, não o Ibovespa. O GPS da tendência, que é algo que eu divulgo lá dentro do aplicativo DV Invest, você pode ter acesso a isso gratuitamente, ele está em 90%. Semana passada estava em 85%, já teve ainda caímos, com alguns indícios de perda de força, mas em 90% vai aumentando a probabilidade de se ter um processo de recuperação para essa ou para a próxima semana. São as próximas 2 semanas para a gente ficar atento, que aumenta a probabilidade de acontecer alguma correção aí. Toda essa tendência atual de baixa do gráfico diário e também um viés mais de baixa do gráfico semanal do índice Bovespa. Então a gente está tendo aí um cenário um pouquinho mais negativo, mas com um olhar de possibilidade de recuperação. É fato que se o Ibovespa gerar algo mais relevante para baixo aqui nessa próxima semana, aí já começa realmente a deteriorar a tendência de prazo maior aqui do gráfico mensal. Já invadiu bastante, já chegou num patamar importante, então seria relevante seria importante não vir muito mais para baixo aqui desse patamar que se encontra. No dólar, nós tivemos aqui uma semana mais de alta, aqui 0,18%, mas mantendo um sinalzinho de baixa, gerando um sinalzinho de baixa, mantendo gerou máximas descendentes, então está dentro de um processo de correção. Aqui você está falando do gráfico diário, né? Olhando semanal, o dólar fechou em alta, tá? Esse aqui que eu estava falando, gráfico diário. Então, no semanal, fechou em alta, segue dentro de uma tendência de alta pelo gráfico semanal. E olhando aqui para trás, dando um zoom menos, tem toda essa região de vários topos anteriores. Tem uma região na faixa dos 5.450, arredondando, né? O valor mais ou menos exato seria 447. E depois essa região aqui mais acima dessas máximas. Ou seja, a máxima mais baixa aqui na faixa dos 5.509, passando ali pelo 5.509 seria um ponto bem importante, e depois o ponto mais alto, 5.548. São os níveis de resistência para o dólar. No gráfico diário, ele está dentro de um processo de correção.
da tendência de alta de curto prazo. Essa tendência ela começa a dar indício de fraqueza se ocorrer o retorno do preço para baixo dessa região aqui. Então, enquanto não tiver esse retorno para baixo desse patamar, seguimos com a expectativa do dólar para frear aqui em cima da média, gerar ou em cima da média ou em cima desses topos aqui anteriores, ou em cima dessa região, e gerar nova sinalização para cima em busca dos 450 a 550. Então, seriam os níveis aí de resistência por o dólar. No DI, nós tivemos ali uma semana mais fraca, uma leve queda de 0,18%, isso batendo numa zona de resistência, segunda semana consecutiva que testa essa máxima e não consegue fechar acima. O fato é que, tecnicamente, ainda esperaria por mais uma máxima aqui. Olhando para um gráfico diário, até pela forma como está corrigindo aqui, ainda é fraca. Então, bateu aqui, gerou sinal de alta, fica uma expectativa mais de subida. O que gera enfraquecimento da atual tendência de alta do DI, dos juros futuros aqui, é a gente ter um movimento para baixo dessa mínima aqui, que aí voltaria para baixo desse suporte, quando falo suporte é da antiga resistência, aí sim a gente teria então um enfraquecimento. Vale a pena então anotar aí essa região dos 10,81, abaixo desse patamar enfraquece a tendência de alta de curto prazo. Aqui seria basicamente uma reversão dessa tendência se perdesse essa mínima aqui, tá? Depois disso, vamos falar do S&P 500, que terminou aí a semana praticamente não, né? Praticamente estava foi o pregão, mas a alta aqui foi forte de 1,58%, enquanto nossa bolsa caiu e não foi só nossa bolsa, tá? Olha só, fechamento do Eurostock 50 lá na Europa, 4,2% de queda. Reino Unido caiu 1,19%, ainda dentro de uma correção da tendência de alta de curto a médio prazo. Alemanha, queda forte de 3%. França, queda do índice CAC, né? Queda forte aí de 6,23%. Essa aqui foi mais intensa ainda. Todas essas quedas são correções da tendência do gráfico mensal, assim como o Ibovespa vem fazendo essa correção. Lógico que podem dar indício de reversão, como por exemplo aqui o CAC 40 aqui, perdendo essa mínima, ele aqui se poderia falar assim, Andalto, mas aqui já tem um topo duplo que reverte a tendência. Sim, já tem um sinal de reversão de tendência, mas para mim a estrutura principal de alta está aqui, nesse fundo aqui. Por quê? Porque é ela que antecede todo esse movimento de subida responsável por estabelecer ali a máxima da tendência ou de não ter tido mais nenhum fechamento acima dessa máxima aqui, desse topo aqui. Então, aqui é a estrutura principal, na minha opinião. Então, o que eu quero dizer aqui? Bolsas, de maneira geral, pelo mundo perdendo força, só que os Estados Unidos segue muito forte e, mais uma vez, como é importante a questão da diversificação que a gente tem até na carteira multi-estratégia. Posição lá na Bolsa Americana, tanto na parte do Nasdaq quanto na parte do S&P 500, e também a gente tem posição em Bolsa Chinesa, então a gente tem posição em Hash 11, que é criptomoedas, temos posição em ouro também, enfim, diversificando aí, junto com posição em ações. É uma diversificação completa aí da carteira multi-estratégia. Aqui, ó, no gráfico do S&P 500, tendência de alta em todos os prazos operacionais para reduzir a tendência, para reverter a tendência de alta de curto a médio prazo vista pelo gráfico semanal, teria que retornar para baixo dos 4.953. Nenhum indício ainda de enfraquecimento dessa tendência. Pelo gráfico diário, dá para perceber que existe um gap, com a média já na região do gap, então lógico que se vier aqui para baixo, com fechamento abaixo, nova mínima, já reforça um pouco mais a chance de ter uma correção maior, caminhando para esse patamar aqui, mas a tendência também de alta do gráfico diário será revertida se voltar para baixo dos 591. Então, por enquanto, segue em tendência de alta, mas com chance de ter alguma correção aí o S&P 500 para essa próxima semana. Indo aqui agora para falar do petróleo, na realidade, o barril do petróleo terminou a semana apresentando aqui ó, uma boa alta, mas parando ali em cima das médias. É um desafio importante para o petróleo. Essa região aqui começa ali perto dos 84, 85 dólares, é uma região bem importante, mas a média aqui já é um primeiro sinal aí de um ponto de resistência. Foi uma forte formação de fundo que aumenta a probabilidade de ter algo maior aqui para cima. Superação da máxima dessa última semana, 83 dólares basicamente, 83,05 sendo mais exato,
reforça a expectativa de subida. Se a gente olhar para o gráfico diário, já deu para perceber que o barril do petróleo conseguiu gerar um movimento voltando para cima desses níveis, que enfraquece a tendência de alta e cria uma expectativa de poder quebrar essa tendência de baixa se superar aqui esse ponto de resistência. Então ele reverte essa tendência de baixa se ocorrer aqui o rompimento dessa máxima, que é 84,65, ficando naquela região ali entre 84 e 85 dólares. Minério, a gente teve ali uma semana do minério negativa, mais fraco, a semana que foi negativa, na faixa de 1,17%, segue ele apontando para baixo, não tem nada muito relevante aqui, a não ser esse nível importante de suporte, um pouquinho abaixo ali dos 100 dólares. No gráfico diário, temos um processo de correção, mas dentro ainda de uma tendência de baixa, ó, topos e fundos descendentes. Para anular essa tendência de baixa, o que teria que acontecer com o minério? Superar essa região aqui, essa máxima, ó lá, ponto de resistência importante, fundo aqui anterior, então teria que superar esse patamar aqui na faixa dos 114 dólares. Então, de maneira geral, minério com viés um pouco mais de baixa, com cenário um pouco mais baixista de curto prazo, o petróleo deu uma enfraquecida no seu cenário negativo, continua dentro de uma tendência de baixa, mas deu uma enfraquecida nesse cenário negativo, criando um viés até de alta e de curtíssimo prazo. Vamos ver se confirma no decorrer dessa próxima semana. E aí, falando de minério e petróleo, vamos começar aqui falando de Vale, que terminou, de Petro, que terminou a semana mal, com queda de 3,68%. Isso mantém a ação dentro de um processo de correção lá da tendência de alta pelo gráfico mensal. Semanal também segue dentro da tendência de alta. Essa tendência muda se ocorrer um retorno do preço para baixo desse patamar de 31,90. Só que ele está dentro de um viés de baixa. Essa correção já ganhou um pouco de força. Grande candle de alta, grande candle de baixo, perde a mínima, fecha abaixo dessas mínimas. Um pivô de baixa lá no gráfico diário. Então, cenário mais para buscar níveis de suportes mais abaixo. Se a gente pegar aqui a retração desse último movimento subido do gráfico semanal, fechou abaixo dos 61,8%. Então, aumenta a probabilidade de buscar níveis mais abaixo, como a gente pode ver aqui em termos do gráfico semanal, 32,76 até a região dos 31,90, zona de suporte mais relevante pelo gráfico semanal. Pelo gráfico diário, os pontos de suporte aqui que são importantes. Esse aqui já é um patamar que já está sendo testado. Então, a primeira região está sendo testada 34,40. Depois disso, uma outra região aqui, ó, que foi bem testada aqui para trás, que é uma região ali na faixa dos 33,45 e mais abaixo 32,45. Eu diria que essa faixa de preço é a mais relevante. Então, se for para pensar em alguma compra de swing trade nesse papel, que ele venha mais para baixo aqui, invada o máximo possível a região aqui de suporte para buscar alguma entrada aqui, tentando pegar um repique de alta. Mas, de maneira geral, eu não vejo um cenário apropriado para uma compra ali com boa relação de retorno na Petrobras nesse momento. Ou seja, tendência de baixo, e dentro dessa tendência de baixo, o mais interessante é buscar operações na ponta vendedora após um processo de tentativa fraca de subida, testando resistência, gerando sinal de baixa. Na Vale 3 nós tivemos aqui, ó, um fechamento de uma semana positiva, 0,35%, mas seguindo dentro do seu movimento de baixo. São 4 semanas aqui depois de várias semanas subindo. Caminho mais provável de perder esse patamar. Falando de curto a médio prazo, é mais provável perder esse patamar e buscar esses outros suportes, como, por exemplo, região dos 58,30 e mais abaixo um patamar de 56,90. São o caminho mais provável. O suporte mais próximo, na faixa dos 59,70, é o suporte mais próximo aqui para Vale 3. Olhando para o gráfico diário do ativo, segue dentro de um processo de correção lateral, ou seja, correção no tempo, movimento lateral do preço, depois dessa longa movimentação para baixo. O que seria interessante em termos de estratégia? Geralmente, se fizer isso aqui, buscar venda. Se for para buscar compra, ela abre caindo, bate aqui no patamar dessa região ali dos 59,70 até um pouco mais abaixo e gera algum sinal de alta para arriscar alguma compra, ainda assim, risco um pouco maior. Se abrir subindo, eu não me chamaria atenção, não que ela não vá subir mais, mas só não seria algo que eu executaria uma compra aqui na Vale 3 no ponto que ela se encontra. Depois disso, vou falar dos setores aqui. Setor de consumo, que está dentro de uma tendência de baixa,
gerou ali um pivôzinho de baixa, perdeu esse nível de suporte, vai aumentando a probabilidade de ter algo aqui para baixo. Na realidade, sim, todo esse zigue-zague, a gente vai falar assim, ó, a tendência aqui de baixa, é o viés de baixa, mas dentro de uma grande congestão, tá? Grande triângulo aqui simétrico. Lugar onde pode bater, que é justamente essa linha de tendência de alta, mais esse patamar aqui em torno de 2.540 e gerar aí um repique de alta, lembrando, GPS da tendência na fase de 90%, traz essa expectativa de poder gerar um processo de recuperação. Então, ativos que estão batendo em níveis de suportes importantes em prazo maior, como semanal e mensal, depois de um movimento maior de baixa, pode trazer justamente esse pique de alta ali que apoiaria arriscar alguma compra ali, às vezes contra a tendência do gráfico diário. Depois aqui do ICON, que está dentro de um viés mais de baixa, ainda sem bater no nível de suporte, mas já citei o suporte, o setor que está mais forte ainda é o setor de energia. Por quê? Porque se a gente olhar, comparar aqui com o setor de consumo, perdeu esse fundo, já fechou aqui abaixo desse patamar, então segue apontando mais para baixo. O IEX não perdeu esse fundo aqui anterior, então permanece acima, inclusive podendo fazer algo assim, ó, um fundo ascendente. Então já deixou uma sombra inferior, superação aqui dos 88,39 reforça a chance de subida aqui do IEX. Então vamos ver se ele consegue fazer isso aqui para cima no decorrer dessa próxima semana. O suporte mais próximo segue aqui. Enquanto não gera sinal de alta, segue apontando ali para os 85,60 a 85.600 a 84.730. No gráfico diário, ó, dá para perceber que está aqui dentro de um zigue-zague descendente, já dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, e terminou a semana gerando um sinal de alta. Vamos ver se supera essa máxima, reforça um pouco mais a chance de subida, mas de maneira geral, diário, dentro da tendência de baixa, semanal, dentro aqui desse viés de baixa, apontando para cá, mas sendo o setor ainda mais forte dos demais setores. Por exemplo, setor financeiro, perdeu já esse fundo aqui anterior, e vem escorregando aqui para baixo. Nada ainda de gerar sinal de alta. Primeiro sinal de alta, quebrar essa sequência de máximas descendentes que está aqui do gráfico semanal. Então, sem nenhum sinal de alta para o setor financeiro. O que anula a tendência atual de baixa do gráfico diário, que é esse aqui que eu estou exibindo? É o retorno do preço para cima desse nível, que observe que é a região de fundo anterior ali. Então, zona de resistência foi respeitada aqui e aqui novamente. Precisa superar, então, 12.433 pontos para anular essa tendência de baixa. Tá? O setor aí, o IFNC, setor financeiro. Então, ficar também atento em relação ao setor, porque já tem até um movimento aqui um pouquinho maior, comparado a esse movimento aqui, que traz essa chance também de poder fazer algo aqui para cima. É sempre olhar aquela questão de, na hora que teve um movimento de subida, está conseguindo se sustentar já acima dos níveis de resistência, seja fundo anterior, seja média móvel, enfim, isso é o que vai deixando um rastro no gráfico que os players, né, os investidores estão mais fortes ou para compra ou para venda. O setor de materiais, no gráfico diário, dá para perceber que a tendência é forte de baixo e para, na hora de corrigir, é o que está acontecendo com a Vale. Fica fraco aqui para corrigir, aumentando a probabilidade de queda. Se eu pego aqui o gráfico semanal, é o setor que mais andou para baixo após perder um fundo ali anterior. Está muito próximo dessa região aqui de suporte. É o caminho mais provável seria testar esse patamar aqui na faixa dos 5.212, 5.233 na realidade, até 5.212, 5.189, 5.233 a 5.189, né? Corrigindo aqui. Depois disso, outra região de suporte aqui nesse patamar. Então, é um setor que não me interessaria tanto, assim, que eu já falei da Vale, não me interessaria tanto abrir compra de cara, a não ser que, é o desenho que eu fiz para a Vale, vem aqui, cai um pouquinho mais, entre na região de suporte aqui, ó, igual o desenho na Vale, região de suporte lá na faixa dos 59,70, um pouco mais abaixo, bate aqui assim e gera um sinal de alta lá no gráfico diário, aí sim, daria para arriscar algo contra a tendência, né? Considerando ali aquela questão do GPS da tendência na faixa dos 90%. E por último aqui o setor imobiliário, que está dentro também de um viés mais de baixa, zigue-zague descendente, perdeu também a mínima do fundo anterior, só o IEX não fez isso, mas esse aqui também não distanciou muito ainda desse fundo anterior. Ainda não vem caindo tão forte assim no meu modo de ver. Mas segue apontando ali para baixo. No gráfico mensal está dentro de um suporte, está batendo no suporte na faixa dos 809,
chegou aqui a 811, então pode chegar nesses 809. No semanal, o próximo suporte aqui, ó, 785 a 772, é essa faixa de preço aqui, ó. Então 809 e depois essa região são os níveis de suporte onde pode ser atingido e esboçar aqui um processo de recuperação. Qual o primeiro indício de recuperação? Superar a máxima da semana anterior. Por enquanto não tem esse sinal aqui ainda, apontando mais para baixo por enquanto. Gráfico diário também dentro dessa tendência de baixa, também sem nenhum sinal ainda de reversão, tá? Gerou um candle de definição aqui, mas para começar a ter algum indício de subida, fechamento acima da média com nova máxima no decorrer dessa próxima semana. Então, de maneira geral, a gente tem todos os setores ainda dentro de um viés mais negativo. O IEX continua sendo o setor mais forte, em materiais é o que eu tomaria mais cuidado em termos de posição, na ponta compradora. IEX é o que eu chamaria atenção um pouco mais para a ponta compradora, mas é lógico que é importante olhar todos esses ativos dos setores, independentemente aqui do setor, olhar para aqueles ativos que estão chegando em níveis de suportes importantes, aqueles que preferencialmente estão mais fortes em termos de gráfico mensal, semanal, ou seja, mantendo ali uma estrutura de alta de prazo maior, são os mais interessantes. Um dos indícios que vocês podem utilizar, por exemplo, ó, média móvel no gráfico semanal, no gráfico mensal, principalmente semanal, média móvel de 10 períodos acima da média móvel de 40 períodos. É um indício um pouco mais positivo de força ainda por parte ali da tendência de prazo maior. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua atenção. Uma excelente semana. Essa semana, dia 17 ao dia 21. Estaremos juntos aí nas análises de fechamento pregão, análises especiais. Muito obrigado por ser membro aqui dentro do canal. Até mais.